Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui no Insta e também estamos gravando aqui para o YouTube. É um grande prazer estar com vocês aqui, imenso prazer poder estar falando sobre projetos de bombeiro aqui com vocês. O assunto de hoje é o caminho a seguir para faturar pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Então, um assunto muito interessante para a gente entrar no mundo. Eu trouxe alguns casos, alguns questionamentos que são feitos, né? Bom, para quem não me conhece, falar bem rapidinho, né? Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias, né? E hoje eu ajudo os engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Esse é o meu objetivo e a gente já tem conseguido isso com várias pessoas, né? E aí você pode estar se perguntando, né? Mas qual é esse caminho? Como é que eu faço para faturar com os projetos de bombeiro, né? Esse caminho, ele é um caminho que já foi trilhado por algumas pessoas. Eu já vivo neste mundo de projetos de bombeiro já há muito tempo, há muitos anos, então eu tenho grande experiência no assunto e realmente eu sei que é muito possível e muito viável viver e faturar com os projetos de bombeiro. Esse número de R$15 mil não é um número aleatório, né? Esse número de R$15 mil é um valor mínimo para uma pessoa que se dedique pouco tempo, que pode estar ganhando aí com os projetos de bombeiro, né? Eu queria falando, né, que caminho que eu devo seguir, que caminho que eu devo estar trilhando para conseguir faturar com os projetos de bombeiro, né? E quando eu estava montando mais ou menos o script, eu lembrei da história, né, do primeiro projeto, da primeira regularização do bombeiro que eu peguei. Na verdade, eu tinha acabado de me formar como bombeiro, né? E apesar de não poder trabalhar, não poder ajudar, a gente acaba às vezes fazendo algum trabalho, não tem como, né? E eu trabalhava recém-formado no Corpo de Bombeiro, na verdade eu nem tinha me formado, tá? O meu primo que tinha, e aqui eu vou estar denunciando a minha idade, né? O meu primo, ele tinha uma grande locadora de vídeo na cidade. E assim, a cidade pequena, né? Essa grande locadora tinha algo aí entre 500 e 600 metros quadrados. Tinha um pavimento embaixo, um pavimento em cima, um mezaninozinho. E ele perguntou se eu trabalhava com regularização, porque ele precisava se regularizar no bombeiro, tá? Então, eu estava terminando de me formar no bombeiro e eu tive esse primeiro contato já com o meu primo me procurando para regularizar a locadora dele, né? E naquela época, isso já faz mais de 20 anos, né? Foi provavelmente aí nos anos 2000, 2001, entre 2000 e 2001 que ele me procurou, então já faz mais de 20 anos. Eu lembro, enfim, a proteção desse local era muito tranquila, né? Era um projeto técnico simplificado. E esse projeto técnico simplificado, basicamente eu tinha que proteger por extintores, orientar ele como ele deveria fazer corrimão, guarda-corpo, assim, eu sabia muito pouco, tá, gente? Eu tinha um conhecimento teórico por cima, né? Eu sabia mais apagar incêndio. E aí, conversando com ele, fechei um valor que eu me lembro até hoje, eu fechei R$900. Isso faz muito tempo. Para mim, na época, eu tinha todas as contas muito bem encaixadas, né? Pagava a prestação da casa, a prestação do carro. E esse dinheiro que entrou, esses R$900, quando ele veio, ele era um dinheiro a mais, né? E na época, talvez, se for comparar com o dinheiro de hoje, sei lá, deveria ser uns R$2 mil a mais, R$2.500 a mais. E eu lembro, depois de orientar ele, né? Você tem que pôr 2 extintores aqui, pelo menos 2 extintores naquele outro pavimento, um extintor no mezanino, o seu corrimão tem que ser nessa altura. Dei entrada no bombeiro. Naquela época, não precisava de engenheiro e não era online. Basicamente, tinha que preencher um formulário, juntar, pagar uma taxa e dar entrada no bombeiro. Então, eu peguei e fiz tudo isso, né? Assim, eu nunca tinha feito, não tinha essa experiência e dei entrada nesse projeto. Então, há mais de 20 anos atrás, né? Depois que regularizou, né, o bombeiro foi lá, fez vistoria e foi aprovado o local. E quando eu recebi esse dinheiro, assim, eu falei, puxa, não é possível que... Assim, é muito gostoso, principalmente quando você está iniciando numa área, né? Esse dinheiro, na época, assim, representou muito para mim, porque era um dinheiro
que fazia diferença. Eu consegui com esse dinheiro sair para comer fora, quitar algumas contas, me sobrou um dinheiro para o outro mês poder fazer alguma coisa de lazer, né? Muito jovem, né? Passear no shopping, enfim. Aquele dinheiro fez uma diferença tão grande, foi tão gostoso ganhar o dinheiro daquele primeiro projeto. E a partir dali, eu tracei uma trajetória de estar sempre trabalhando e sempre buscando entender mais de projetos de bombeiro. Depois, em pouquíssimo tempo, assumi a função de analista de projetos, né? E aí eu tive que estudar muito, perguntar muito, correr muito atrás, né? E aí, enfim, no caminho eu fui pegando muitos projetos, né? No começo foi esse projeto muito simples, que eu acho que foi perfeito para mim, né? Porque eu peguei o gosto de poder trabalhar com projetos de bombeiro. Depois eu fui analisar projetos, depois eu fui fazer vistorias e cada vez fui me aprimorando mais, né? Mas o caminho para os projetos de bombeiro, pessoal, ele o que eu... falando, né, no tema dessa live, né? Qual o caminho que eu tenho que seguir para conseguir faturar os 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro? É pegar o primeiro trabalho de projeto de bombeiro. E aí vocês vão entrar nesse mundo. Talvez vocês tenham alguma dificuldade. Poxa, tem uma central de GLP, como é que eu vou fazer? Poxa, eu tenho que regularizar uma escada, que altura que é o corrimão? E aí você começa a entender esse mundo de projeto de bombeiro, né? Provavelmente o primeiro projeto de vocês vai ser um projeto simplificado, não precisa ter planta. Basicamente é entender como é que a gente protege esse local, né? E esse local ele é protegido pelas medidas básicas de proteção. Extintores, sinalização, que são as plaquinhas que vão logo acima dos extintores e na saída e rotas de fuga, e a saída de emergência. A saída de emergência basicamente tem que ser proporcional às saídas, né, em relação ao público desse local, né? As escadas têm que ter uma largura mínima, em regra de 1,20 m, tem que ter degraus balanceado, tem que ter corrimão, guarda-corpo. Então, não é nada muito fora do padrão, né? O Valdomiro está perguntando aqui, se engenheiro civil pode fazer a RT de instalação e manutenção do sistema contra incêndio? Pode sim. O CONFEA, né, que é o órgão federal nosso, ele autoriza o engenheiro civil a estar regularizando todos os projetos de bombeiro. Mas enfim, quando eu peguei esse dinheiro na mão, vamos dizer que no dinheiro de hoje fosse lá R$ 2.500, cara, fez uma diferença gigante, né? Apesar de eu ter, talvez na época, um salário médio, mas era tudo contado, me sobrava no mês proporcionalmente muito pouquinho. Então quando eu peguei essa grana extra, foi assim mágico para mim, né? Você poder fazer alguma coisa diferente. E a partir dali eu fui pegando gosto pelo assunto, né? Depois disso, pessoal, esse primeiro projeto, basicamente eu me atirei e falei que sabia fazer. Depois apareceu um projeto, isso já muito tempo depois, né? Eu já tinha aprendido a fazer o cálculo hidráulico, né? Fazer todos os cálculos que fossem necessários. Apareceu um projeto de líquido inflamável. O que é líquido inflamável? Era uma empresa química que estava colocando mais tanques de um produto inflamável e ali tinha que fazer a proteção por espuma e por resfriamento. Ao invés de ter que fazer a conta de 2 hidrantes funcionando ao mesmo tempo, eu tinha que fazer um pouco mais de hidrante, tinha que resfriar os tanques, jogar espuma, ter sistema de hidrante, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né? E assim, eu encarei, né, fui atrás, tive gente que me ajudou e consegui fazer, né? Então, qual o caminho que eu devo trilhar para conseguir trabalhar com os projetos de bombeiro, né? Eu sugiro que você comece com os projetos técnicos simplificados, tá? Os projetos técnicos simplificados, eles não demandam um conhecimento gigantesco. Você basicamente tem que dominar extintores, sinalização e saídas de emergência. Com essas três medidas básicas, você começa a fazer os seus primeiros projetos. Depois você tem que fazer um cadastro dentro do corpo de bombeiro. Não é nada de outro mundo, é nome, CREA, seu CPF, endereço, você se cadastra dentro do site do bombeiro e ali você já consegue subir documentação, fazer os pedidos de vistoria, você já começa a pegar os primeiros trabalhos. Os primeiros trabalhos, os projetos simplificados, eles demandam um conhecimento básico, tá? Então, assim, sugestão, a gente está começando o ano, se atire nesses projetos, se atire para você conseguir trabalhar
com os projetos de bombeiro. Eu tô lembrando agora, né? O nome da locadora era Fox Video, né? Eu acho que nem existe em lugar nenhum no Brasil, não sei, mas eu acredito que não existe mais locadora de vídeo, né? Mas sim, foi meu primeiro trabalho, foi uma locadora de vídeo que hoje nem existe mais. Então, é muito gostoso você pegar o seu primeiro trabalho, a sua primeira grana extra aí para quem já tem outro serviço, ter mais uma fonte de renda. Se você trabalha CLT, puta, como é bom você pegar e de repente num único trabalho você receber praticamente o seu salário inteiro do mês, né? Ou uma boa parte do seu salário. Esse dinheiro, ele representa muito, porque ele entra quase que livre no seu orçamento e aí você vai pegar gosto e vai começar a pegar mais projetos, né? O que eu recomendo para quem ainda não trabalha com projetos de bombeiro, comece a buscar clientes, comece a divulgar para todo mundo que você conhece que você trabalha com os projetos de bombeiro. Depois eu fiz esse projeto de líquidos inflamáveis, que é um projeto complexo e assim, o quanto a gente recebe por um projeto mais complexo é um valor muito maior, porque poucas pessoas fazem. Depois de muito tempo também entrou um projeto de sprinkler. Eu lembro o meu primeiro projeto de sprinkler, eu não sabia fazer. Mas o que eu falei? Não, eu faço. E aí eu, com a ajuda dos colegas, aprendi a fazer um projeto de sprinkler, né? Sempre busque alguém que você possa estar se apoiando para começar, e fiz esse primeiro projeto. Talvez não tenha sido tecnicamente, poderia ter uma distribuição melhor, mas assim, foi aprovado no bombeiro, né? E, enfim, passou. E ali, a partir dali eu comecei a pegar projetos mais complexos. Tudo isso, pessoal, para falar para vocês qual é o caminho que você deve seguir. Simplesmente você tem que entrar em campo, se atirar e pegar os seus primeiros projetos. Que seja um projeto simplificado no começo, que seja um projeto um pouco mais complexo, com hidrante, e você buscar a ajuda de alguém para fazer esse projeto. Ontem mesmo aqui no Insta, eu me dispus a ajudar algumas pessoas. E já fiz contato e hoje vou estar conversando com elas. São 4 ou 5 pessoas que pegaram projetos e estão com dificuldades. Então eu vou me debruçar e vou dar essa primeira mão para essas pessoas, para elas fazerem o seu primeiro projeto. Eu vou selecionar das pessoas que pediram umas 4 ou 5 pessoas, e aí uma está com dificuldade no cálculo de uma escada, que tamanho, que largura que tem que ser a escada. A gente vai bater um papo. Basicamente a escada tem que ser proporcional ao público, dependendo do local você usa uma métrica, mas é uma conta simples, né? O que eu quero falar para vocês é que vocês como engenheiros, vocês como arquitetos, vocês já têm o domínio de interpretação de normas, né? Talvez vocês precisem de um caminho, alguém ajudando vocês no começo, mas isso é muito importante, que vocês não deixem esse obstáculo que te impedir de entrar em campo. Não deixe o medo ou a falta de conhecimento impedir você de entrar em campo. O primeiro projeto, ele é muito legal e é muito marcante. Então, quando eu estava escrevendo hoje, e assim, relembrei esse primeiro projeto que eu peguei, eu ainda lembro do gosto de ter recebido esse dinheiro, assim, é fantástico, tá? Assim, você poder fazer alguma coisa diferente com o suor do seu trabalho e saber que tem algum ramo que pode te proporcionar essa renda extra, que com o tempo vai se transformando cada vez mais na sua renda principal e que vai te libertar, talvez, de um emprego CLT que você não está gostando, de um rumo na sua carreira. Talvez você esteja trabalhando até em outra área da engenharia, em outra área da arquitetura, né? Ontem mesmo eu tive um projeto meu aprovado e postei aqui no Insta, né? O que foi esse projeto aprovado? Foi um projeto, uma edificação muito antiga que tinha problemas de saída de emergência, né? Uma edificação de pouco mais de 6 mil metros quadrados, no qual a pessoa não tinha desenho, não tinha nada. Então a gente foi lá, um desenhista meu fez o desenho de toda essa área, desenhou layout, né? E esse projeto, assim, ele teve uma reprova no meio do caminho. Eu demonstrei para o bombeiro que eu estava atendendo a legislação, né? E essa pessoa armazena líquido inflamável, eu consegui fazer uma sala de armazenamento interno, enfim, nós aprovamos esse projeto, né? O proprietário ficou muito feliz, né? E o que acontece? Nesse projeto, eu recebi 14 mil reais por um projeto, né? Lógico que eu peguei a entrada lá atrás, mas é um projeto de 14 mil reais.
O desenhista, paguei um valor para o desenhista, que não foi um valor tão alto, o desenhista fez o desenho de trabalho meu mesmo, eu não fiquei 3 dias trabalhando nesse projeto. Depois eu respondi para o bombeiro, expliquei para ele a minha posição, e num projeto, pessoal, talvez vocês olhem aqui, aqui nos stores, um único projeto me pagou 14 mil reais, tá? Um projeto de 3 dias. É claro que não entra um projeto todos os dias, né? Entram projetos de tempos em tempos, né? Mas projetos maiores, né? Principalmente quando você está no começo. Mas você pegar um projeto que te pague bem, 2 ou 3 projetos desse por mês, dá para ter uma noção de como isso vai fazer diferença na sua vida, que isso vai tornar a sua fonte de renda principal. É claro que tudo começa com o projeto simplificado, com você saber que você tem que colocar 2 extintores por edificação no mínimo, que os extintores cobrem uma área de caminhamento, que quando você tem mais de um pavimento, são 2 extintores por pavimento. Você vai dominando as medidas de proteção básica, vai ficando craque naquelas, vai aparecendo dificuldades, e você vai somando cada vez mais conhecimento, você vai acumulando clientes, e a partir daí você chega num determinado nível que, assim, talvez você não imagine hoje, tá? Aparecem horizontes, você vai enxergando passo a passo, você vai vendo assim, um percurso de 2 metros na sua frente, e você vai caminhando e vai abrindo um horizonte. E depois de um tempo, eu garanto para vocês que os projetos de bombeiro, para quem realmente levar a sério, para quem assim persistir, começar a acumular conhecimento, começar a acumular clientes, tudo isso vai trazer para você uma mudança de vida significativa. Talvez seja o rumo da sua vida mude totalmente. Talvez você vá trabalhar menos, você vai trabalhar de casa. Eu trabalho de chinelo, eu não gosto de falar, né? Mas quando eu tenho alguma reunião, eu coloco uma camisa, né? Trabalho de camiseta e de chinelo o dia todo, né? Dou uma volta no gramado, enfim, consigo ficar com meus filhos. Tudo isso, pessoal, os projetos de bombeiro que trouxeram para mim. E os projetos de bombeiro estão esperando que vocês entrem nesse mundo, que vocês comecem a trabalhar com os projetos de bombeiro. Para você ter uma ideia, quem que está fazendo esses projetos, principalmente os projetos menores hoje, inclusive os maiores, tá? Eu tenho praticamente assim de parcerias, talvez umas 20 ou 30 parcerias, tá? Engenheiros, tenho parcerias com empresas que instalam extintores, pessoas que pegam extintores e fazem a recarga, e eles têm que fazer a instalação. Aí, muito provavelmente na sua cidade, se você estiver numa cidade menor, tem 1 ou 2 ou 3 empresas que saem na cidade pegando o extintor. E essas empresas, apesar de não ter um engenheiro responsável, talvez ali trabalhando o tempo todo, essas empresas têm um banco de dados, ali uma planilhazinha no Excel. O Bar do Chico, na rua Duque de Caxias, número tal, em dezembro de 2024 vai vencer o AVCB. Casas Pernambucanas vai vencer em tal data, tem que recarregar o extintor. Essa lista dessa pessoa, que qualquer um de nós, qualquer um de vocês pode ter uma lista dessa, basta andar no comércio, pegar o controle. Simplesmente se você chegar nesse local um mês antes, 45 dias antes de vencer e falar, olha, eu passei aqui um tempo atrás, eu vi que seu AVCB está para vencer daqui 45 dias, eu trabalho com projetos de bombeiro e regularização, eu tenho um preço muito especial, gostaria que você fosse o meu cliente, eu consigo ver se está tudo ok, o que está faltando. Você acha que a pessoa não vai deixar você oferecer um orçamento para você entrar e fazer o seu primeiro cliente? Você ter daqui a pouco, se você visitar 5 comércios por semana, depois de um mês você vai ter 20 cadastros. Depois de um ano, você vai ter 240 cadastros. Eu estou falando de 5, né? 1 por dia. Para quem é mais ativo, vai fazer isso aí em um mês. Vai ter esse número de clientes, de cadastrados, né? Depende tudo ali da sua simpatia. A pessoa do comércio não vai negar você de pegar a data que vai vencer o AVCB dele e fazer o seu cadastro. Esse é apenas um dos caminhos para você conseguir clientes, né? Então, pessoal, não deixe de trabalhar com os projetos de bombeiro. Não deixe de encarar os projetos de bombeiro como
a maior possibilidade de mudança de vida, de mudança da sua carreira, tá? Quando eu falo que eu ajudo os engenheiros a faturarem pelo menos 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro, é por experiência própria e experiência de várias pessoas ao meu redor que trabalham com os projetos de bombeiro, tá? Eu dei o exemplo aqui há pouco de apenas um projeto que praticamente me trouxe esse mesmo valor. Um projeto, 3 dias de trabalho, porque foi um projeto que deu um pouquinho mais de trabalho. Um projeto mais simples, pessoal. Assim, o simples que eu falo, por exemplo, um projeto de um supermercado, né? Que de 2 mil e pouco, 3 mil metros quadrados, eu coloquei, postei esses dias, falei que eu trabalhei 1 hora para fazer esse projeto, e na verdade não é 1 hora, tá? Eu faço um projeto desse em 3 horas no máximo, se o desenho tiver vindo bem feito. Então, você imagina o potencial que tem nos projetos de bombeiro? É claro que tudo isso vem com muito trabalho, com muito conhecimento e o acúmulo de parcerias, o acúmulo de clientes, a experiência que você vai adquirindo em todo o tempo. Mas é plenamente possível, tá? E para enriquecer um pouquinho essa aula, eu trouxe aqui para a gente conversar, eu fiz algumas perguntas, eu sempre abro caixinhas aqui, sempre abro para vocês estarem perguntando, né? E eu peguei, separei algumas coisas muito legais aqui para a gente estar refletindo, tá? Então eu perguntei, dentro aqui, abri uma caixinha e fiz a seguinte pergunta, né? Se você já deixou de fazer algum projeto de bombeiro por falta de conhecimento, tá? Eu abri essa pergunta, tá? E aí várias pessoas, muitas pessoas falaram que sim, né? E eu trouxe aqui alguns casos, tá? O Marcelo, ele falou que sim, eu não sei fazer o cálculo de hidrantes e repassei um projeto e deixei de faturar, né? Então, ele não falou aqui se ele já pegou outros tipos de projeto, talvez os projetos simplificados. E eu trouxe aqui esse exemplo para mostrar que existe um caminho a ser seguido com os projetos de bombeiro, né? E qual é esse caminho? Você começa com o simplificado, né? Você não precisa de um conhecimento gigantesco, mas depois que você começa, você tem que se aprimorar e pegar mais conhecimento. Você tem que começar a entender de como fazer um cálculo hidráulico, como é que desenhar uma isométrica. Não, assim, eu particularmente eu parto de modelos que eu já tenho. Eu faço a isométrica muito rápido. Eu pego um modelo parecido, adapto ela, desenho a isométrica, faço o projeto de forma muito rápida, né? Distribuo os hidrantes, distribuo os extintores. Então é uma mecânica muito rápida de fazer. E um cálculo hidráulico não demora mais do que 10 minutos para fazer. Por maior que seja a isométrica, tá? Talvez 15 minutos se for muito gigantesca. Mas é tudo um raciocínio lógico. É um raciocínio que você consegue desenvolver facilmente. Depois que você fizer 1, 2, 3, aquilo é que nem andar de bicicleta. Você vai aprender. Eu digo, é até mais fácil que andar de bicicleta, tá? Não corre o risco de cair. Depois que você aprendeu o jeito, pegou a técnica de fazer, eu tenho uma técnica muito rápida e especial. A gente faz cálculo hidráulico de forma muito rápida, né? E os meus alunos, eu os ensino a fazer o cálculo hidráulico de uma maneira muito simples. A forma com qual eu ensino, eles realmente dominam fazer cálculo hidráulico. E isso é essencial para você que quer crescer. Porque assim, você pegar os projetos simplificados, você vai ter alguns projetos, você vai ter talvez ali vários projetos ao longo do tempo, mas se você realmente quer explodir nessa área, você tem que dominar como é que eu distribuo iluminação de emergência, como é que eu distribuo o sistema de alarme, como que eu faço a distribuição de hidrantes, cálculo hidráulico. E depois eu tenho que saber fazer cálculo de sprinkler, é óbvio, porque vai aparecer. Vai aparecer um projeto de 30 mil reais para você fazer, de 50 mil reais. E aí você vai se preparando, mas tudo você começa aprendendo a colocar aquele extintor. A norma fala que você tem que ter no mínimo 2 unidades extintoras em qualquer edificação e que uma pessoa não pode caminhar mais do que 15, 20 ou 25 metros para alcançar um extintor, se for risco leve, médio ou alto. É o conhecimento básico. E aí os extintores, você tem que ter um extintor da classe A e um extintor da classe BC. O que quer dizer isso? É um extintor de água e um extintor de pó. Tá, e se a edificação for muito maior e uma pessoa tiver que caminhar mais do que esses 15, 20 ou 25 metros, você coloca mais extintores. Não, assim, não é nada de outro mundo e está tudo escrito, né? Você não precisa, você tem que ter uma noção, você tem que saber que existe e você não precisa decorar nada. Com o tempo, as coisas mais simples que você usa muito, elas vão automatizando e você lembra de cabeça. Mas você não precisa decorar nada, você tem que saber onde consultar, tem que ter alguém que te explique, alguém que te ajude a dar os primeiros passos, a fazer o cálculo hidráulico. Enfim, pessoal, tudo isso
para falar que o caminho para fazer os projetos de bombeiro, eles são um caminho que está aberto, tá? Hoje, o que eu posso falar? Eu falei da pessoa que vende o extintor, né? Essa pessoa que vende o extintor, tá? Você tem noção, numa cidade pequena, eles têm 300, 400, 500 cadastros de quando vence o AVCB, tá? Isso está na mão, talvez... Por que não está na mão do engenheiro que se especializou naquela cidade e virou referência e que teve sucesso nessa área e que começa a criar um relacionamento com esses clientes, tá? Então, uma parte disso pode ser para você, tá? Hoje, essas empresas que instalam extintores, elas basicamente contratam um engenheiro e pagam um salário mínimo para ele assinar lá 10, 12 ARTs todo mês, tá? E ele cobra R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000 desses projetos técnicos simplificados e paga um salário mínimo para o engenheiro. Mas, gente, por que não você ser esse engenheiro que presta esse tipo de serviço? Vai dar trabalho no começo? Você fazer um cadastro, você divulgar que você trabalha com isso, vai dar um trabalho. Mas daqui a pouco você pega 2 clientes no primeiro mês, no outro mês você pega mais 3. Depois de 3 anos, esses primeiros clientes precisam do seu trabalho de novo. E você vai acumulando clientes, vai acumulando conhecimento. E com o tempo, com o passar do tempo, das semanas, dos meses, você vai dominar a sua região, você vai ser a referência em projetos de bombeiro. E talvez até você seja a pessoa que vai vender os extintores. Você tem alguém na sua equipe para fazer isso. Existem pessoas que estão concentrando tudo isso. Existem várias edificações que não se regularizam, porque ninguém vai bater lá na porta e vai explicar, olha, senhor, você tem que regularizar, o bombeiro pode vir aqui te fiscalizar, o bombeiro pode vir aqui e multar você, pode fechar o seu estabelecimento. Se tiver algum acidente aqui dentro e você não tiver regularizado, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Não tem ninguém que explica. O que tem de empresa buscando bons profissionais? Aí eu já estou falando dos projetos maiores. Não acham quem façam os projetos maiores. Não acham quem faça os projetos com um pouquinho mais de complexidade, tá? Então, eu separei aqui algumas outras pessoas, né, que deixaram de fazer projetos, tá? A Nath, por exemplo, ela falou aqui que já aprovou vários projetos, mas fica com medo dos projetos maiores, né? Então, provavelmente, ela deve estar fazendo projetos simplificados, mas os projetos maiores, ela está com medo. Talvez ela não pegue esses projetos porque não está se especializando, né? Então, o que eu falo do caminho, começa com o simples, mas não deixa de aprender de fazer os projetos maiores. Aqui, ó, o Ailton, tá? Olha só o Ailton, o caso dele. A esposa dele tem um escritório de contabilidade. E ele não pega, ele falou que vai começar a pegar, mas ele não pega os clientes. A esposa dele tem uma mina de captação de clientes, tá? Ela tem lá talvez uma carteira, não sei, né? Mas talvez com 50, com 100, talvez com 300 clientes. Talvez ele tenha, toda semana tenha serviço, né? O que custa ele prestar esse serviço? Ele já é engenheiro. O que custa ele prestar esse serviço de assessoria da esposa dele, que é contadora, organizar quando vence o AVCB de cada empresa, ligar e pedir uma cópia. Olha, eu estou organizando aqui para tomar conta para você. Gente, a gente deixa muito dinheiro na mesa, né? E aí tem mais casos. Tem uma pessoa que me escreveu hoje, eu nem coloquei aqui, que ele deixou de pegar uma escola de, se eu não me engano, de 11 mil ou 12 mil metros quadrados. Que apareceu para ele esse projeto, ele falou, não, eu não trabalho com projetos de bombeiro. Você tem noção do tamanho da renda que talvez ele tenha aberto mão? Talvez o salário de 3, 4 meses, dependendo de onde ele trabalhar? Então, gente, não deixe as oportunidades passarem. Comece a entender de projetos de bombeiro, comece a pegar os clientes pequenos e os projetos maiores vão aparecer. Comece a virar referência na sua região. Comece realmente a gostar e querer fazer projetos de bombeiro. Eu vou aproveitar, eu tinha bastante coisa aqui, mas eu vou tentar responder umas perguntas que ficaram aqui para trás. Deixa eu ver. A Cibele, se já tem data para o curso? A gente tem data, ainda esse mês a gente vai abrir, nós vamos abrir a inscrição, né, para o curso, mas para a segunda quinzena a gente vai começar a falar bastante disso, né? Mas independente disso, tá? Comece a buscar os seus primeiros clientes e entre em campo, deixa o problema aparecer para você que eu garanto que você vai resolver. O Nonato fez uma solicitação aqui para participar. Vamos deixar mais para o fim, vamos ver se ele ainda está aí e a gente conversa com ele.
Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que mandou perguntas. Eu acho que é isso aí. Enfim, pessoal, o Murilo eu sempre entro, sempre cito ele como exemplo aqui. O Murilo está fazendo curso junto com a gente, né? E o Murilo, ele há pouco tempo falou que comprou a casa própria dele e ele está, assim, já passou do faturamento de 15 mil reais por mês. Eu fico muito, muito feliz com isso, né? De ver os alunos deslanchando nessa área e tendo os seus sonhos realizados. É muito legal, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. A ideia era realmente incentivar vocês. A gente está no começo do ano, a gente está partindo, nós estamos partindo para um ano novo, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm sede de melhorar na vida, que querem mudar a realidade da sua família. Esse é um dos meus objetivos, tá? Eu tenho como um dos meus principais objetivos mudar a história das gerações que vão vir na minha família. Então, a partir de mim, trazer uma mudança de todo mundo que vier depois de mim aí da minha família, tá? Dos meus filhos, netos, trazer uma mudança de mentalidade, trazer um alicerce muito seguro para minha família, para que as minhas filhas e meus netos possam mudar a realidade deles, descolar da realidade que a gente vem ali, sempre uma origem muito humilde, mas a ideia é assim, a gente já está num patamar muito legal, mas é alcançar muito mais, é ir muito mais longe. Eu espero que vocês queiram fazer essa mudança. Eu espero que vocês queiram mudar a sua história, a história dos seus filhos, a história dos seus netos, e que um dia uma geração lá na frente possa falar assim, ó, nossa, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô mudou o rumo da minha vida, mudou o rumo da história da minha família. A minha mãe mudou de vida, o meu pai mudou de vida por conta do meu avô. Então, é isso que eu desejo para vocês, essa gana de vencer e de sair de onde estão, se vocês estão num local não confortável, e mudar de patamar e mudar a história da vida de vocês de uma forma definitiva e viver coisas, e viver sonhos, e viver uma realidade que você nem imagina, viver coisas que você nem pensa que você pode viver, tá bom? Então, era isso aí. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês aí. É um grande prazer. A gente vai fazer muita live esse mês. Eu quero ver se eu vou pegando o jeito aqui de fazer live e estar sempre junto com vocês e trazendo sempre essa palavra, esse incentivo para vocês entrarem nesse mundo de projetos de bombeiro, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aí. Nós vamos encerrando aqui.